É um privilégio para mim estar aqui diante dessa comunidade que eu amo, para compartilhar sobre um dos temas de maior impacto na minha vida. E, para começar, eu queria que vocês refletissem comigo, respondendo para você mesmo essa pergunta: o que você veio fazer aqui hoje? Qual é o principal motivo que te trouxe aqui esse domingo? Você veio aqui para cultuar a Deus, para ter comunhão com os irmãos, para celebrar a ceia do Senhor, para se alimentar de uma palavra, para louvar a Deus? Tudo isso pode ser resumido em uma só palavra: adoração. Esse é o maior tema que impactou a minha vida. E eu queria que vocês entendessem que a adoração não é só algo que a gente faz durante o momento de louvor no culto. A adoração tem a ver com o nosso propósito de vida. Vamos ler juntos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós fomos criados para um devido fim, e esse fim é para sermos para louvor da glória de Deus. Esse é o propósito da criação de cada um de nós, que conhecemos o Senhor. Louvor significa elogio, exaltação, reconhecimento. Quando você elogia, exalta alguém por alguma coisa, você está reconhecendo a sua virtude, reconhecendo o que aquela pessoa tem de bom. Então, louvor da glória de Deus é quando nós reconhecemos a glória de Deus. Glória significa essência. Então, viver para o louvor da sua glória é o mesmo que reconhecer a sua essência. Qual é a essência de Deus na sua vida? Você tem reconhecido isso? Você reconhece a essência que Deus colocou especificamente para você? Cada um de nós temos um propósito singular da parte de Deus. No domingo, a gente vem ao culto para celebrar esse propósito. A gente vem ao culto para adorar a Deus e agradecer a Ele por tudo aquilo que nós semeamos durante a semana.
É por isso que eu digo que a adoração não é só no momento do culto. Porque o culto de celebração é o lugar de entrega. Você vem aqui para entregar tudo que você semeou durante a semana. O domingo é apenas essa entrega da sua adoração, que é diária. Que tem a ver com o seu propósito de vida. Tem a ver com o seu conhecimento da essência desse Deus que você serve. E para isso eu queria desenvolver com você um raciocínio. O que é adoração? Dentro do contexto bíblico, a palavra adoração tem a mesma raiz da palavra serviço. Sim. Então, o que você faz, com o que você trabalha, com quem você conversa, o que você ouve, o que você vê, o que você faz com o seu tempo livre, a maneira como você administra o seu tempo determina a quem você serve. Não é só o culto no domingo que determina quem é o seu Deus. É tudo que você faz. É todo fruto da obra das suas mãos, do seu raciocínio, tudo aquilo que o seu corpo produz, tudo aquilo que você faz. Adoração é serviço. Mas, qual é o seu serviço? Eu já vi pessoas que falam assim, que acorda e dorme pensando em ganhar dinheiro. Todo o exercício da sua vida é como produzir mais, como ser bem-sucedido, como lucrar mais, como fechar bons negócios, como dar conforto para a sua família, como ter estabilidade, como melhorar o padrão de vida. Tudo isso é lícito. Porém, se isso estiver no centro da sua vida, você está adorando a outra coisa que não é Deus. Algumas pessoas colocam a família nesse lugar. O casamento, os filhos. Família precisa ser prioridade, mas não em relação a Deus. Existem pessoas que idolatram a família a um ponto de renegar o seu tempo com Deus, o seu relacionamento com Deus. A família está em primeiro lugar, portanto, no centro da vida. Existem pessoas que colocam até o ministério nesse lugar. E acham que o serviço é que vai dignificar ou transformar a nossa vida, sem a adoração. Adoração é serviço, mas você pode servir sem adorar. Percebem? Naquele dia, quando encontrarmos com Cristo, Ele vai separar alguns. E haverão pessoas que vão dizer assim: Senhor, Senhor, em Teu nome, nós expulsamos demônio, nós curamos enfermos, em Teu nome. Esses serviam. Mas a resposta de Jesus vai ser: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Então não é exatamente aquilo que a gente faz, mas é o fazer conhecendo a essência daquele que a gente serve. É o conhecimento de Deus. Não é simplesmente desenvolver um ministério, desenvolver um dom, fazer uma caridade, servir na igreja, servir a família, desenvolver um bom trabalho. Qualquer coisa que ocupe o centro da sua vida, que não seja a pessoa de Deus, é idolatria. Nós podemos estar servindo simplesmente a nós mesmos, como Esaú fez. Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Sabe por que ele fez isso? A Bíblia fala que ele era impuro e profano. Ele era carnal. Ele não se preocupava com a vontade de Deus, ele só queria ter as suas próprias vontades saciadas. Ele trocou o eterno pelo temporário. Ele trocou o direito de exercer ou de ocupar essa posição de bênção patriarcal, de entrar na linhagem messiânica para satisfazer o seu próprio ventre.
Ele chegou com fome. Saciar a fome é lícito. Mas ele trocou o direito de primogenitura, a bênção patriarcal maior, para satisfazer um desejo imediato. De que nós temos tido fome? Aquilo que você busca, aquilo que você mais deseja, isso mostra onde está a sua fome, onde está a sua sede. No texto que nós lemos aqui, fala que Deus nos colocou, ou já nos tem abençoado, com toda sorte de bênção, nas regiões espirituais. A questão é, nós temos usufruído dessa bênção? Nós temos nos apossado dessa bênção? Nós temos nos deliciado, nos alimentado com essas bênçãos? Ou a nossa fome está em outro lugar? Adoração é um desejo íntimo, ardente e insistente de conhecer o Senhor. Não podemos adorar aquilo que não conhecemos. O Salmo 150, verso 2, diz que nós devemos louvar a Deus pelos seus poderosos feitos. Isso significa elogiar a Deus por tudo que Ele faz, por todas as bênçãos que Ele nos concede. Mas também nós devemos louvar a Deus consoante a sua muita grandeza. Veja bem, a segunda parte do versículo não fala que nós precisamos estar reconhecendo com o coração cheio de gratidão a Deus pelo que Ele faz para louvar a Ele. Nós precisamos também aprender a louvar a Deus por aquilo que Ele é, pela grandeza que Ele tem. Isso significa que nós precisamos adorar a Deus, mesmo quando parece que Ele não está fazendo nada a nosso favor. Quando você está passando por uma circunstância difícil, quando a resposta da oração não chega, quando a provisão está tardando, quando os relacionamentos estão confusos. Eu aprendi isso da forma mais prática possível. Algum tempo atrás eu estava passando pelo pior momento da minha vida. Tudo na minha vida estava sem estabilidade. Eu estava passando por lutas, sabe assim, todas as áreas. Ministerial, financeira, relacional, familiar, de saúde, está tudo fora do lugar. Não sei se alguém aqui já passou por isso, de ser mexido ao mesmo tempo em todas as áreas. Eu estava assim. E eu lembro que eu vinha para o culto e eu só chorava. Chorava, eu não conseguia falar uma palavra de gratidão, uma palavra de louvor. As minhas lágrimas, como disse o salmista, eram o meu alimento. E eu chorava. Um dia, o Ministério de Louvor cantou aquela canção, Mais de Ti e Menos de Mim. E no momento daquele louvor, era como se Deus estivesse me perguntando assim: por quem você está chorando? Por mim ou por você mesma? Meus irmãos, eu me senti envergonhada. Sabe quando, como se eu estivesse desnuda diante de uma multidão. Deus me desmascarou para mim mesma. Na hora eu estanquei aquele choro e caí em mim. Eu percebi o seguinte: o meu sofrimento era real, era legítimo. Mas naquele momento, o meu sofrimento estava no centro da minha vida. Eu estava chorando por ele, por todos os meus sofrimentos, e não por aquele que é digno. Vocês entendem isso? Adoração tem um resultado prático. Adoração tem propósito. Você pode ver os filósofos da Grécia sentados de frente para o mar, meditando sobre a vida, filosofando.
embaixo de uma árvore, pensando como seria isso ou como seria aquilo. Na cultura hebraica não tem isso. Na cultura hebraica as pessoas vão aprendendo os mistérios de Deus à medida que andam, que convivem, que trabalham. Deus é prático. Na época da Segunda Guerra, os nazistas costumavam usar uma tortura para enlouquecer os judeus. Eles pegavam alguns homens e mandavam eles pegar um monte de pedras pesadas e deslocar de um lugar para outro. Quando eles acabavam de fazer aquele trabalho árduo, duro, difícil, eles diziam novamente: agora você pega todas de volta e põe no mesmo lugar. Com a repetição dessa tarefa inútil, alguns ficavam loucos. Sabe, tudo que a gente faz que não tem propósito, não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Mas a adoração tem propósito. A adoração nos torna parecidos com o nosso Deus. Salmo 115, do verso 4 ao verso 8, diz o seguinte: que os ídolos são ouro, prata, feitos por mãos humanas. Eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não escutam, têm pés, mas não andam, têm mão, mas não apalpam. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, todos quanto o adoram. A adoração tem o poder de nos tornar semelhantes ao objeto adorado. E nós que conhecemos a Deus, nós temos o privilégio de adorar um Deus vivo. E quando a gente adora a Deus, a gente se torna parecido com Ele. O exemplo disso é Moisés. Quando ele subia ao monte e se expunha na presença de Deus, a Bíblia fala que ele voltava com o rosto resplandecendo a glória de Deus. Precisava cobrir com o véu, para não assustar, para não intimidar, para que aquela santidade que estava nele não se chocasse com a pecaminosidade do arraial. Nós somos moldados, transformados à semelhança dele, quando nos expomos em adoração. A essência de Deus é compartilhada conosco. Voltando lá para o nosso texto de Efésios, no verso 4 fala que assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Tem muita gente que fala: não dá para ser santo igual a Deus. Eu sou humano, né? As situações que a gente vive aqui é muito estresse. Eu não tenho sangue de barata para aguentar tudo calado. Jesus também foi humano. Mas ele superou todas as tentações. E ele fez isso para nos tornar santos e irrepreensíveis. Nós precisamos ser parecidos com ele. Nós precisamos ter o caráter dele forjado em nós. Nós precisamos resplandecer a glória dele em nossa vida. A adoração, ela tem recompensa. A adoração tem propósito e a adoração tem recompensa. Recompensa é o mesmo que galardão ou herança. Hebreus 11:6 diz o seguinte: que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam, recompensador daqueles que o buscam. Você crê nisso? Se você crê nisso, tem uma herança te esperando lá no céu. Tem algo da parte de Deus guardado para você. O seu galardão está lá. Agora, muita gente recebe Jesus simplesmente para se livrar do inferno. Acha que salvação é isso. Eu pergunto para você, o que é salvação?
O que é vida eterna? Vida eterna é o quê? Nunca morrer? É viver para sempre? Não. Sabe o que a Bíblia diz que é vida eterna? Evangelho de João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é conhecer Deus. É conhecer Jesus. Não é simplesmente ser livre do inferno. Não é simplesmente não morrer. Mas é conhecer o dono, o doador da vida. Antes da gente alcançar essa vida eterna, na sua plenitude, na glória, na eternidade, nós seremos julgados. Todos nós seremos julgados. Até os salvos. Não para saber se eles realmente mereceram a salvação ou não, porque nós não merecemos. Tudo é pela graça. Mas nós seremos julgados para receber cada um conforme as suas obras. O galardão. Nós seremos julgados pela nossa recompensa. Seremos julgados pela essência das nossas obras, do nosso serviço, da nossa vida de adoração. Seremos julgados pela motivação e pelos frutos das nossas obras. O que você deseja receber como galardão? No meio cristão, às vezes tem um certo clichê. Quando alguém faz uma boa obra, né, alguém diz assim: opa, você ganhou mais uma pedrinha na sua coroa. O irmão que ministrou a ceia aqui falou: o que te interessa lá no céu? É o rio como de cristal, as ruas de ouro, as mansões celestiais, essa tal coroa cheia de pedrinhas? Isso para mim não é a maior motivação. A maior motivação de chegar lá no céu é receber aquilo que o salmista fala no Salmo 16, verso 5. O Senhor é a porção da minha herança. Eu quero Ele. Eu quero desfrutar dEle. A Bíblia fala que Jesus está sentado à destra de Deus. E à sua destra há delícias perpetuamente. É dessas delícias que eu quero desfrutar. Essa é a minha fome, essa é a minha sede. É Ele que eu quero. Você entende isso? Você busca isso? É isso que o seu coração deseja também? Há uma herança para você. Voltando para Efésios 1:11. Ou melhor, 1:14. O qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Nós temos uma herança no céu, e essa herança é o Senhor. É Ele. É o tanto quanto cada um vai desfrutar dele na eternidade. Mas ao mesmo tempo que nós temos uma herança nele, nós também fomos feitos herança para Ele. Nele digo, no qual fomos também feito herança. Sabe aquele texto de Cantares que fala: eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quando eu estive na Turquia, há alguns anos atrás, com uma equipe aqui da comunidade, nós tivemos que participar de um culto em uma igreja bem tradicional, em língua turca. O culto durou 1h15 a 20 minutos, mais ou menos. Irmãos, é uma tortura você estar sentado num lugar, em uma reunião que está adorando o seu Deus, uma das coisas que você talvez mais goste de fazer, mas você não entende nada, uma só palavra do que está sendo dito. Nem das ministrações, nem do louvor, o ritmo, tudo era diferente. Foi
extremamente cansativo. Eu confesso para vocês. A gente ficava ali, a gente não entendia nada. E eu lembro um comentário que o pastor Neif fez quando a gente saiu daquele culto. Ele falou o seguinte: quando eu vejo pessoas em uma outra língua adorando o meu Deus, eu fico com ciúme. Eu fico com ciúme porque eles estão ali fazendo alguma coisa que eu estou fora. Eu não posso participar com eles. Isso me abriu um entendimento para a adoração que foi tremendo. Um outro momento, eu entendi que quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nesse momento, você é totalmente dele e ele é totalmente seu. Não tem concorrência, não tem divisão. Então, queridos, eu queria concluir essa palavra levando vocês lá em Apocalipse, nas cartas. Eu quero fazer um recorte aqui de 2 cartas que exemplificam bem isso que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é a carta de Pérgamo. Eu não vou ler todo o texto, tá? Eu quero apenas fazer 2 recortes. Cada uma das cartas, das 7 igrejas aqui, mostra uma recompensa, um galardão. E essa recompensa, essa herança prometida, esse galardão que a igreja vai receber, tem a ver com a provação que aquela igreja passou. Tem a ver com a circunstância, a luta, a dificuldade, o desafio que aquela igreja viveu. É por isso que cada galardão é seguido com ao vencedor, dar-te-ei. É aquele que vencer a prova. É aquele que superar o desafio que vai ganhar. E eu quero fazer um recorte aqui da carta à igreja de Pérgamo, que fala o seguinte, no verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas aos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Comer coisas sacrificadas aos ídolos. Eu volto a perguntar, de que nós temos tido fome? E praticarem prostituição. Prostituição na Bíblia está muito ligada à infidelidade com Deus. Está ligada à idolatria. Está ligada a uma prática de adoração corrompida. Aquela adoração que não é genuína. Não simplesmente a questão do ato sexual, mas prostituição na Bíblia tem sempre uma conotação de infidelidade para com Deus. Pois bem, essa é o desafio, a prova que aquela igreja passou. E aí fala, no verso 17, ao vencedor dar-te-ei o maná escondido. Olha a ligação. Aquele que renuncia o comer das coisas sacrificadas aos ídolos, vai receber um maná escondido. Vai ser saciado na eternidade. Você se absteve aqui das vitrines, dos pratos de lentilhas, do que o mundo está te oferecendo. Tem algo para te saciar lá na eternidade. Tem um maná escondido esperando por você. E a prática da prostituição, a infidelidade, essa adoração corrompida, você vai conseguir vencer isso e se entregar genuinamente a uma vida de adoração com Deus? Olha o que a Bíblia fala que tem te aguardando.
também dar-te-ei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome, um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Opa, peraí. Eu pergunto para vocês, quem que mais usa o seu nome? É você mesmo? Você chega em um lugar e fala assim, oi, tá aqui, ó, Elisângela chegou. Não. Pelo contrário, a outra pessoa, quando vai me chamar, é que fala, vem cá, Elisângela. Quem mais usa o nosso nome são os outros, não é a gente mesmo. Então, que sentido tem você ter um nome que ninguém conhece, exceto você mesmo que vai receber? Eu te pergunto, você já pensou nisso? Para que serve esse nome? Um nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E é claro, aquele que te deu o nome. Serve para ele. Eu quero te dizer que tem lugar de intimidade lá na eternidade também. Ele vai chamar o seu nome. Ele vai chamar o seu nome para estar sós com ele. Sabe aquela canção que nós cantamos, um lugar para dois, só eu e você, meu amado e eu, só eu e você. Embora tenha uma multidão de salvos, Jesus vai dar para algumas pessoas uma pedrinha com um novo nome, que só você e ele vai conhecer. Ele vai fazer uso desse nome. Ele vai te chamar para o momento de intimidade com ele. E o outro recorte que eu quero fazer é na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é conhecida como a igreja fervorosa, a igreja avivada, a igreja missionária, a igreja que renunciou tudo o que tinha para levar a palavra do Senhor. A igreja que não negou o nome do Senhor. Ela é chamada de a igreja do testemunho. Dentro da visão simbólica dos períodos históricos, a igreja de Filadélfia representa o século de ouro de missões. O século dos grandes avivamentos. Os séculos que os pais das missões saíram e enviaram missionários para os lugares mais remotos da terra. O século onde os irmãos se vendiam como escravos para pregar para os escravizados. O século onde jovens casais se despediam, o marido se despedia da esposa dizendo, até a eternidade, meu amor, eu não sei se eu volto. E a maioria deles não voltavam, porque morriam no campo missionário. Essa igreja tem também uma promessa. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Olha aquele itinerante que saiu, que renunciou casa, família, irmãos, amigos, estabilidade, para levar o evangelho, agora vai ser feito coluna no santuário de Deus. Vai deixar de ser itinerante e vai ter um lugar firme, fixo e de honra. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Aquele que não tinha morada certa, vai ter a identidade de Deus gravada nele. O nome de Deus gravado nele. Vai ter o nome da cidade de Deus, a cidadania celestial gravada nele. E vai ter o novo nome de Jesus. Você também vai poder chamar por ele. Ele vai poder chamar o seu nome e você vai poder chamar o nome dele. Eu sou dele e ele é meu. Eu quero conhecer esse novo nome. Queridos, para vocês entenderem que tem a ver com ele e não conosco, eu queria pedir para o Rafa ministrar uma canção. E eu queria que você, nesse momento, pedisse para Deus te ensinar, te mostrar
qual que é a essência dele em você. Qual que é a atitude de genuína adoração que ele espera receber de você. Não só durante os cultos, não tem a ver com a nossa postura, com fechar os olhos, com levantar as mãos ou ajoelhar. Qual que é a essência da adoração que ele quer ver na sua vida, no dia a dia, no seu trabalho, na maneira como você administra o seu dinheiro, na maneira como você trata os seus funcionários, os seus patrões, os seus colegas de trabalho, a maneira como você dirige no trânsito, a maneira como você trata a sua esposa, seus filhos, seu marido. Qual que é a essência? Eu quero concluir contando a história dessa música. Eu não sei se vocês conhecem. Um grupo de louvor nos Estados Unidos começou a se destacar pela unção, pela profundidade das composições. E uma igreja pequena começou a crescer e ficar lotada. As pessoas iam e diziam: eu fui atraída pelo louvor dessa congregação. E a igreja começou a encher. De repente, o pastor falou assim: Ministério de Louvor, vem cá. Eu quero que vocês fiquem no banco, sentados, e não ministrem durante os cultos. E eles se revoltaram com essa atitude, falaram: por quê? Qual foi o nosso pecado? O que é que a gente fez? É uma direção. Eu quero que vocês se assentem e participem. Mas a igreja está lotando e todo mundo está testemunhando que o louvor está tocando, vidas estão convertendo. Eu não estou entendendo, parece uma atitude irracional. É isso que eu quero de vocês. E eles ficaram sem entender o porquê daquilo. Os cultos continuaram a acontecer. As pessoas cantando a capela, sem nenhum acompanhamento, sem instrumento ligado, sem som. E o grupo de louvor revoltado com aquilo. Mas incrivelmente, as pessoas passavam na porta da igreja e eram atraídas do mesmo jeito por aquele louvor completamente desconexo, sem tempo certo, sem um acompanhamento, sem instrumento. E pessoas continuaram convertendo. Vidas continuaram se rendendo ao Senhor. Pessoas continuaram sendo curadas. 3 meses depois, aquele grupo de louvor entendeu que não eram eles. Era a unção de Deus. Tinha a ver com Ele e não conosco. E a partir de quando eles entenderam isso, eles compuseram essa música, que nós todos conhecemos, eu acredito. Mas agora, sabendo a história, eu gostaria que você meditasse. Qual tem sido a essência da sua adoração?